Senhor Deus e Pai, nesta manhã damos-te graça e pedimos que o Senhor esteja abençoando, Deus, orientando, dirigindo, transmitindo a palavra para o servo, pastor Richter, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém. Todos estão bem, né? Amém. 15 anos de missão, né? Que bênção de Deus, né? Glória a Deus. Não precisa falar que esta missão foi, ou é, bênção para mim. São todos os magos que teve no meu coração, porque as coisas que acontecem comigo, mas nesta missão é bênção para mim. Glória a Deus, que Sônia deixa-me pregar a palavra, que é bênção para mim, porque eu amo pregar. Toda a minha vida, desde o seminário, eu estava pregando a palavra e estudando a palavra. Então, irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus. Amém. Irmãos, o nosso estudo do livro de Apocalipse nos leva ao clímax da tribulação, que será seguido pela segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estudar os capítulos 15 e 16, juntos, por duas razões. Primeiro, o capítulo 15 tem apenas 8 versículos e praticamente auto-explicativo. Segundo, se não houvesse capítulos na Bíblia, o capítulo 16 seguiria automaticamente ao capítulo 15. No entanto, dito isso, há uma quebra cronológica no capítulo 15, como veremos. Então, irmãos, vamos ler primeiro o capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera do Senhor, de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Glória a Deus. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos
dos 7 anjos. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 15 nos leva de volta cronologicamente ao som da sétima trombeta. João descreve isso como um sinal grande e maravilhoso. Você deve se lembrar que no início do capítulo 14, eu disse que há 7 sinais entre os capítulos 14 e 16. Este é o último deles. Porque é um sinal grande e maravilhoso? Porque João viu e compreende que esses anjos vão derramar a ira completa de Deus sobre um povo impenitente. No entanto, antes que as últimas pragas sejam derramadas, há outro breve interlúdio em que João viu o futuro e viu um mar de vidro misturado com fogo, e sobre ele está todos aqueles que morreram por se recusaram a receber a marca da besta, o anticristo. Ao contrário dos 144 mil, estes cantam 2 canções. O cântico de Moisés, de Êxodo 15, versículos 1 a 8, e o cântico do Cordeiro. Agora, se você tiver uma Bíblia de referência, verá que partes do cântico do Cordeiro são tiradas de várias partes do Antigo Testamento. Após este breve interlúdio, a visão de João volta-se para o derramamento de julgamento final de Deus com as 7 taças. João viu o Santo dos Santos, como a palavra grega neos deve ser traduzida, aberto no tabernáculo no céu, e 7 anjos saindo, aos quais foram dadas as 7 pragas. Suas vestes demonstram que eles estão agindo sob a autoridade de Deus. No entanto, os versículos 6 e 7 parecem contradizer-se. Eu entendo-os da seguinte forma: os 7 anjos recebem de Deus a tarefa de derramar as 7 pragas. Depois saem dos Santos dos Santos e recebem as taças com as 7 pragas de uma das criaturas vivas. Depois que os 7 anjos saem dos Santos e recebem as 7 taças, o Santo dos Santos se enche de fumaça e ninguém consegue permanecer na presença do Pai onipotente e glorioso, cuja ira é feroz e está pronto para ser expressa. Então vamos agora passar rapidamente ao capítulo 16, para continuar. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças do cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceros malignos e perniciosos. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue.
Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Como feito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho com o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho de furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo será sobre modo grande. Amém. Que coisa ruim, irmãos, é? Terrível. Ao chegarmos ao último conjunto de julgamentos, gostaria apenas de lembrar que o intervalo entre o soar de cada trombeta é menor do que o intervalo entre o quebra de cada selo. E o intervalo entre cada taça
é menor do que o intervalo entre cada trombeta. A partir de aqui, as coisas começam a se mover muito rapidamente, pois estamos lidando com os últimos 3 anos e meio da tribulação. A voz de Deus vem dos santos dos santos, ordenando os 7 anjos para derramar a ira de Deus sobre a terra. No entanto, embora a ordem seja derramar a ira de Deus sobre a terra, o versículo 2 deixa bem claro que esses 7 julgamentos esses 7 julgamentos afetarão apenas aqueles que adoram a besta, o anticristo, e têm sua marca. Embora sejam semelhantes em muitos aspectos do julgamento dos selos e trombetas, eles são mais severos e universais por natureza. Eles também são semelhantes às pragas do Egito, mas, novamente, são mais severos e também ocorrem em uma ordem diferente. O primeiro anjo derrama sua taça sobre os adoradores da besta e feridas repugnantes surgem nelas. Essas feridas são muito dolorosas e pelos versículos 10 e 11 parece que eles ainda sentem dor por causa delas. Mas mesmo assim, não se arrependam. Não. Como disse certa vez uma famosa professa da Bíblia, se os homens não foram conquistados pela graça, nunca serão conquistados. A segunda e a terceira taças são derramadas e os mares e os rios se transformam em sangue. Isso é semelhante à segunda e à terceira trombeta. Mas na segunda trombeta, apenas 1/3 do mar foi afetado, enquanto aqui todos os mares e oceanos são afetados e todos os seres vivos neles morreram. A terceira trombeta apenas tornou 1/3 das águas interiores amargas, mas a terceira taça transformara todas as águas inteiras em sangue, incluindo as águas amargas. Depois o terceiro anjo derramou sua taça. João diz que o anjo das águas irrompe em louvor a Deus. Esse anjo é provavelmente o mesmo anjo que derramou a taça sobre as águas. O anjo também justifica esse terrível julgamento. Os habitantes da terra derramaram o sangue do povo de Deus, portanto é justo que bebam sangue. Uma voz do altar responde sobre a lógica das pragas. No governo de Deus, irmãos, a punição é proporcional ao crime. O faraó tentou afogar os bebês judeus, mas foi seu próprio exército que acabou se afogando no Mar Vermelho. Amar planejou enforcar Mardoqueu na forca e exterminar os judeus, mas ele mesmo foi enforcado na forca e sua família foi morta. O rei Saul se recusou a obedecer a Deus e matar os amalequitas. Então foi morto
por amalekita. A quarta taça é derramada sobre o sol. A quarta trombeta obscureceu parte do sol. Mas agora o calor do sol aumentou. Lembre-se de que não há água para beber. Então você pode imaginar como as pessoas sofrerão de sede, porque todas as águas foi tornado em sangue. Então não tem água para beber. O sol é muito quente, queimando a gente. Infelizmente, mesmo esse julgamento não fala com que os homens se ajoelharam. Em vez disso, eles blasfemaram contra o nome de Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino ficou em trevas. Não se trata de trevas em todo o mundo, apenas a besta, seu trono e seu reino são afetadas. Isso nos lembra da quinta trombeta e a nona praga do Egito. Quando Deus enviou a nona praga ao Egito, toda a terra ficou em trevas, exceto onde os israelitas viviam. O julgamento da quinta taça é exatamente o oposto. Há luz para o mundo, mas as trevas reinam na sede da besta. Observe a reação delas a essa taça. Elas blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, e não se arrependeram de suas obras. Irmãos, quão duro é o coração do homem impenitente. Agora veja os versículos 12, 13 e 14. Vamos ler. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a sexta taça é semelhante à sexta trombeta. Mais uma vez, o rio Eufrates é afetado, que é uma das grandes barreiras naturais entre o Oriente e o Ocidente. Sob esta praga, a barreira entre as grandes massas de povos asiáticos e as nações da Europa é removida, e a reunião do Oriente e do Ocidente torna-se possível. A porta é aberta para a reunião de todas as nações, conforme previsto em Joel capítulo 3. Eles não percebem que estão se reunindo para que Jeová ruja de Sião e se assenta para julgar as nações. Esses espíritos impuros que saiam para influenciar os homens provam da trindade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, e acessam poderes sobre-humanos para influenciar as mentes dos homens. Eles estão inconscientemente fazendo o que Deus, em sua sabedoria e julgamento,
determinou de antemão. Eles estão simplesmente se preparando para o último golpe do julgamento avassalador de Deus, o pesado lagar da ira de Deus. É chamado aqui de a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, embora o anticristo seja o governante supremo do mundo, seu reino não está unido. Os julgamentos de Deus estão fazendo com que o povo se rebelde contra ele. E 3 grandes exércitos separados estão se dirigindo contra Jerusalém. O anticristo sairá para lutar contra eles. No entanto, quando eles convergiram para Jerusalém para lutar, o Senhor retornará. E eles se reunirão para lutar contra o Senhor. O versículo 16 diz: e se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O nome Armagedon vem de 2 palavras hebraicas. Megiddo, que significa a colina de Megiddo. A palavra Megiddo significa local das tropas, ou local do massacre. Também é chamado a planície de Esdraelon e Vale de Jezreel. A área tem cerca de 22 quilômetros de largura e 32 quilômetros de comprimento, e forma o que Napoleão chamou de o campo de batalha mais natural de toda a Terra. Deixe-me apenas dizer aqui, irmãos, que isto não é o cumprimento do profecia do Ezequiel, dos capítulos 38 e 39. Todos os países mencionados por Ezequiel são hoje países muçulmanos. A futura invasão de Israel por essas nações não será uma invasão russa, mas uma invasão islâmica. Alguns comentaristas acham que esse ataque a Israel deve ser identificado como o ataque de Gog e Magog no final do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Mas isso tem várias falhas. A primeira é cronológica. Porque as pessoas permaneceriam na terra após a batalha para queimar as armas de guerra por 7 anos, como diz Ezequiel 39, 9 e 10, em vez de entrar imediatamente na eternidade. Apocalipse 21, 1 a 4. Os resultados da batalha de Ezequiel não coincidem com os eventos que seguem a batalha no capítulo 20 do Apocalipse. Além disso, por que enterrar os mortos por 7 meses após a batalha, Ezequiel 39, 12 e 13, quando o próximo evento profético é a ressurreição dos mortos não salvos? Apocalipse 20, 11 a 13. Os eventos após cada batalha são tão diferentes que devem ser 2 batalhas separadas, ambos envolvendo Gog como inimigo de Israel. A segunda falha é o resultado dessa batalha do Ezequiel. O efeito sobre o povo é diferente.
Em Ezequiel, a batalha é o catalisador que Deus usará para atrair Israel para si. Ezequiel 39, 7, 22 a 29. E para acabar com a dispersão de Israel entre as nações. Em contraste, em Apocalipse 20, a batalha ocorrerá depois que Israel tiver sido fiel aos seus Deus e tiver desfrutado as suas bênçãos por 1000 anos. Apocalipse 20, 1 a 7. Outros comentaristas sugeriram que a batalha de Ezequiel 38 e 39 ocorre no início do milênio. Isso também parece extremamente duvidoso. Todos os que entraram no milênio terão fé em Jesus como o Messias. O povo judeu sobrevivente terá reconhecido o Messias no final da tribulação, quando clamar por seu retorno. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E os gentios terão demonstrado sua fé em Cristo ao proteger o povo escolhido de Deus durante a tribulação. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Portanto, irmãos, todos os que entraram no reino milenar serão crentes em Jesus como o Messias. Além disso, no início do milênio, todas as armas de guerra serão destruídas. Miqueias capítulo 4, versículo 1 a 4. Portanto, seria improvável que ocorresse uma guerra quando todos os guerreiros não salvos fossem eliminados e todas as armas destruídas. Portanto, parece melhor situar a batalha de Gog, descrita por Ezequiel, no período da tribulação. O ataque ocorrerá quando o povo judeu estiver vivendo em paz na terra de Israel. Ezequiel 38, versículo 8 e 11. Embora estejam na terra, o povo judeu ainda não terá reconhecido que Jesus é o Messias. Ezequiel 39, 22 e 29. Essa paz será o resultado da aliança com o anticristo feita no início do 7º ano, a semana de Daniel. No entanto, no meio da tribulação, essa aliança será quebrada pelo anticristo. Então Israel sofrerá uma tremenda perseguição. Essa invasão islâmica, a batalha descrita por Ezequiel, começará pouco antes de o anticristo romper sua aliança com Israel. A derrota dessas nações libertará o futuro governante mundial da obrigação de manter uma aliança militar com Israel. Além disso, depois de ter dito tudo isso, Daniel lhes dá nomes distintos em Daniel 11, 40 a 45. Estes exércitos mencionados aqui no 7º flagelo. Então, após essa pequena desvisão, vamos voltar ao capítulo 16 de Apocalipse. O versículo 15 é claramente um parêntese, e como se a voz do próprio Senhor empurrasse neste ponto, anunciando sua aparição quando ele vier como um ladrão sobre as nações envoltas em suas trevas. Em contraste com isso, sua vinda para os seus santos é mencionado como a vinda do noivo. Então vamos
versículos 17, 18, 19, 20 e 21, a última taça é derramada sobre a terra. Vamos ler. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobreviveram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes, saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sob modo grande. Irmãos, o resultado imediato é um terremoto devastador que afeta as cidades das nações. Todo o sistema de Satanás está agora prestes a ser julgado por Deus. Seu sistema religioso, seu sistema político e econômico e seu sistema militar. A diferença de opinião entre os comentaristas sobre se o versículo 19 se refere às 2 cidades, Jerusalém e Babilônia, ou apenas a Babilônia. Concordo com o segundo grupo e acredito que o versículo 19 se referia apenas à Babilônia por 3 razões. Primeiro, no versículo correspondente, no capítulo 14, versículo 8, quando o anjo anuncia que Babilônia caiu, ele a chama de qual aquela grande cidade. Segundo, a continuação do objeto dos julgamentos. E terceiro, o contexto do texto exige isso. Os julgamentos das taças são julgamentos especificamente contra o reino do Anticristo e Babilônia. Sei que o profeta Zacarias profetizou no capítulo 14, versículo 4, que um terremoto mudaria a topografia de Jerusalém. No entanto, o ponto principal aqui, neste capítulo, é a queda da Babilônia. Veja Jeremias capítulos 50 e 51, que eu mencionei em meu último sermão. O grande sistema econômico da besta que subjugou os povos do mundo seria completamente destruído por Deus. Além do terremoto, havia uma tempestade de granizo com pedras de peso tremendo. Este julgamento lembra a 7ª praga no Egito, assim como o faraó e os líderes egípcios não se arrependeram, os habitantes da terra também não se arrependerão. Na verdade, eles blasfemarão contra Deus. Não é de se admirar, irmãos, que venha o granizo, pois os blasfemas devem ser apedrejados até a morte, de acordo com Levítico capítulo 24, versículo 16. Irmãos, ao
revisamos os capítulos 14, 15 e 16, vimos o incentivo que elas dão aos cristãos que sofrem. Os 144.000 seladas chegarão ao Monte Sião e levarão aldeias. Capítulo 14, versículos 1 a 5. As mártires também estarão na glória, louvando a Deus. Capítulo 15, 1 a 4. Irmãos, a mensagem de João é clara. É possível vencer a besta e ser um vencedor. Amém. Irmãos, vamos orar. Nosso Pai, agradecemos-te porque a profecia não nos é dada apenas para que possamos conhecer o futuro, mas para que sejamos advertidos e consolados. Advertidos de que os ímpios não escaparão ao castigo e consolados porque sabemos que aqueles que são teus, que depositaram a sua fé em Cristo, serão mantidos em segurança e recompensados. Damos-te graças, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma pessoa lhe perguntou o que significava o talento, e a resposta está nessa tradução. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Puxa, é muito peso. 30 quilos de granizo, peso que é incrível, né? Vamos trazer nossos vírgulos e ofertas.